Olá, eu sou a Maria de Fátima. Aqui nós estamos no canal de Maria, canal de motivação. Eu vim trazer mais um vídeo para vocês. E como eu disse, eu não vou, né, eu estou aprendendo ainda, estudando como é que faz para configurar esses vídeos, para melhorar. Enquanto eu estou aprendendo, não sei ainda como que faz. Vamos deixando os vídeos aqui. Vamos deixando os vídeos aqui, sem editar mesmo, porque eu disse que esse canal é para poder auxiliar as pessoas que estão desanimadas. Então, até eu aprender a editar vídeo, colocar um monte de efeitos aqui, enquanto essas pessoas estão necessitadas, desesperadas. O importante aqui não são as vinhetas, as coisas que eu vou aprender a colocar, mas sim o que eu quero passar para as pessoas, né? Eu nem precisaria estar fazendo esse vídeo, que eu, graças a Deus eu estou bem, mas eu senti a necessidade de estar auxiliando as pessoas que estão passando o que eu já passei, né? Então eu decidi ir fazendo os vídeos. Ir fazendo, vou colocando aqui, no futuro vocês vão ver a melhora, né? Depois que eu aprender a fazer direitinho, vocês vão ver a melhora, né? E eu quero ver vocês melhorarem também. Então, como eu disse, como eu consegui superar muita coisa, vocês também vão conseguir. Então eu morei na roça, né? Eu vou começar a contar um pouco da minha história. Não vai dar para contar tudo de uma vez, com certeza. Vou fazer vários vídeos pequenos e vou soltando à medida possível. De vez em quando vocês vão olhando aqui que eu vou colocar sempre vídeos novos e curtinhos, porque vídeo muito longo fica cansativo para vocês e para mim também. Então vocês vão me acompanhando aqui que eu vou estar postando vários vídeos sempre bem curtinhos. Então eu falei que o tema o nome aqui do nosso vídeo é como que eu saí da roça e vim parar aqui, morar aqui na Alemanha, falar alemão, conseguir passar a minha faculdade do Brasil aqui para a Alemanha, trabalhar no hospital, falando tudo em alemão. Como que eu consigo ficar sozinha com 50 pacientes, 4, 5 médicos e os estagiários, né, que só me auxiliam. Como que eu consegui chegar até aqui? Isso que eu queria falar para vocês, né? E eu morei na roça, né? Comecei lá na roça. Eu consigo me lembrar mais ou menos a partir dos meus 7 anos, 7, 8, 9 anos. O resto eu não me lembro. Minha mãe teve 11 filhos, né? Faleceram 2, nós somos 9. E agora nós somos 10, nós temos uma irmã de criação. Então nós somos no total 10 irmãos. Então, daí eu lembro do tempo da escola. Isso aí ficou bem marcado. Nos meus 7, 8 anos, 8, 9 anos que eu ia para a escola. E eu fiz xixi na cama até uns 9 anos, mais ou menos. Então, aquele monte de criança em casa, minha mãe não dava conta. E também naquela época a gente não tinha recursos para estar comprando coisas, né? Por exemplo, naquela época era só sabão de pedra, sabão de cinza feito em casa. E aquele sabão tinha um cheiro muito ruim, o sabão já tinha um cheiro ruim. E mais o cheiro, o odor do xixi, então ficava muito desagradável. Por mais que lavasse a roupa de cama, não saía o cheiro. E daí eu lembro que eu ia para a escola, as crianças não gostavam de sentar perto de mim, a maioria não gostava de sentar perto de mim, por causa do meu cheiro, né? Era um cheiro desagradável. Eu sabia que cheirava ruim, mas não tinha outro jeito, né? E lá naquela época da roça, a gente tinha água do poço, né? Não sei como que chama mais, se era cacimba ou era poço. A água a gente pegava ali do poço. Para beber, eu acho que a gente colocava no filtro. Minha mãe tinha um filtro de barro. A água do filtro para beber, colocar no filtro. E a água do poço era para fazer tudo. E é assim que a gente vivia. O banheiro era no quintal. Era um quartinho que tinha um buraco assim no chão. E ali era o banheiro, né? Mais ou menos isso que eu me recordo. Assim era o banheiro. Não existia, a gente se limpava com papel, não tinha papel higiênico, acho que era folha de jornal, essas coisas assim. Então era bem precário mesmo, né, a situação lá na roça. Mas a gente vivia até que a gente era feliz, a gente saía pelos matos, né, e pegava manga da roça,
da rua, chupava, a gente andava com o pé no chão. A gente tinha a felicidade da gente daquele tempo. E a gente não sentia falta de nada, né? Porque era a realidade daquela época. A gente nem sonhava que pudesse existir um dia um celular, um telefone. A primeira televisão preto e branco que meu pai comprou foi pra gente assim uma vitória, foi uma coisa muito assim diferente. Então era assim a nossa realidade. A gente era feliz do nosso jeito. Então a situação da escola que foi a que mais me marcou, né? Por causa do cheiro que eu tinha. E daí eu fui estudando, fiz o primeiro grau, o segundo grau, e gostava muito de estudar. Gostava muito de ir para a escola, porque eu via as pessoas e, e me interagia. Então ir para a escola era muito bom para mim, né? Aí quando eu tinha 8 anos, com 8 anos eu me lembro muito bem, comecei a trabalhar junto com a minha mãe. A minha mãe trabalhava em casa de família, era uma senhora que tinha uma pensão, ela, né, doava comida, almoço e janta para as pessoas, e a minha mãe trabalhava nessa pensão. E minha mãe começou a me levar junto com ela. Eu tinha 8 anos. Comecei a trabalhar. Até eu me lembro que eu era baixinha, redondinha, bem fortinha, sempre fui gordinha. Aí a senhora da pensão me colocava no banquinho. Colocava no banquinho para poder lavar a louça, que eu não alcançava na pia, eu era pequena. Mas não me arrependo não, era gostoso. Porque lá na casa da mulher da pensão tinha comida gostosa, comida cheirosa, aquela comida dela cheirava até. Era gostoso ir para lá, eu gostava de ir. Só que eu me lembro também que a neta dela, ela pegava um copo, ela ia na sorveteria do lado e trazia o sorvete, comprava o sorvete no copo. E ela comia o sorvete perto de mim, assim, ela não me oferecia. Aí eu lembro depois que ela comia, eu passava o dedo no copo e raspava o restinho do sorvete que eu tinha vontade de comer. E ela não me oferecia, não. Então essas coisinhas pequenas marcam, né? Então daí eu comecei a trabalhar desse jeito, com 8 anos, minha mãe me levava junto. Eu gostava muito, como eu falei. Era gostoso, comia coisa diferente, comia comida gostosa, fresquinha. Depois, a minha mãe saiu dessa casa e a minha mãe foi trabalhar em outra casa e minha mãe me deixou lá. Eu continuei lá na casa dessa senhora, né? Eu continuei lá por um bom tempo e fui crescendo assim. E eu me lembro, depois fui trabalhar com a minha tia, irmã da minha mãe, numa casa, eu já estava com 14 anos mais ou menos. Eu fui trabalhar numa casa de família também, eu trabalhava e estudava, sempre trabalhando e estudando, eu nunca parei de estudar, nunca. Eu dava um jeito de trabalhar nas casas de família e encaixar com minha hora de escola. Não sei como eu fazia, mas dava tempo. E minha tia me levou para uma casa, eu fui trabalhar. Minha tia era cozinheira e eu era arrumadeira da casa. E também era gostoso nessa casa também. Só que a gente só podia comer depois que as pessoas saíssem da mesa, mas não tinha importância, também não ligava para isso. Naquela época era assim. Empregado não sentava de jeito nenhum na mesa com os patrões, né? E eu lembro também que era muita comida gostosa, muita coisa gostosa a gente comia. Tudo bem que era mais a sobra deles, mas a gente comia. Então foi mais ou menos essa fase e sempre trabalhando. Mas só que chegou uma época que foi mais ou menos essa época mesmo, de 14, 15 anos, eu comecei a ficar triste, eu já estava ficando mocinha, adolescente. Aí eu comecei a ficar triste, né, com algumas situações que eu enfrentava nas casas de família. Uma, por exemplo, que uma vez eu quebrei uma jarra cara da mulher lá na casa. Ela gritou comigo, me xingou. Aí eu fiquei pensando, mas a gente nunca quebra uma coisa porque a gente quer. Principalmente na casa das pessoas, a gente tem o maior medo de quebrar uma coisa. Então até quando eu derrubei o negócio no chão, devo ter ficado até verde, né, de medo. E a gente sempre sabe que a pessoa vai xingar, vai gritar com a gente, né, dependendo da pessoa, do que você quebra. E ela me xingou muito, daí esse dia até chorei. E foi onde eu falei, se Deus quiser um dia eu ainda vou sair dessa vida. Eu prometi a mim mesmo, eu vou sair dessa vida. Daí eu vou ter um emprego melhor. E uma coisa que meu pai sempre falava pra gente, pra todos nós, meus irmãos, se eu ouvir esse vídeo, meus irmãos vão lembrar. Meu pai sempre falava, meus filhos, estudem pra vocês não precisar trabalhar no sol, não precisar trabalhar na chuva. Meu pai já trabalhou numa fábrica de quebrar pedra, né? Trabalho pesado. Depois meu pai trabalhou também num caminhão de coleta de lixo, caminhão da coleta, correndo atrás do caminhão, pegava os cestos de lixo, jogava, depois corria. O tempo todo era sol e chuva. E depois, no final da vida do meu pai, graças a Deus, ele teve um serviço bom. No final da vida dele, o último serviço dele foi de motorista do prefeito, da prefeitura. Ele começou a ser motorista. E olha que ele não tem estudo, ele tem só um curso, um pequeno mobrão que ele fez
para aprender a escrever o nome dele lá, mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, ele conseguiu tirar a carteira de motorista dele, conseguiu aprender a dirigir, ele dirigia para a prefeitura, e daí ele no finalzinho, né, o meu pai ainda está vivo, graças a Deus, mas no finalzinho da profissão dele, ele conseguiu trabalhar no serviço mais tranquilo. Mas eu aprendi com meu pai. Meus filhos estudem para vocês não precisarem trabalhar no sol, nem na chuva. E eu falei o dia que eu chorei, que essa senhora gritou comigo, que eu tinha que tomar cuidado com as coisas, que eu quebrei o negócio dela. Eu falei, um dia ainda vou sair dessa vida, né? Aí tinha umas também que... Tinha uma que me dava arroz, feijão e ovo, me colocava pra comer lá no fundo do quintal, né? E daí, quando era mais menorzinho, eu não ligava muito pra isso. Depois, quando fui ficando mocinho, eu fui percebendo a discriminação. E eu sempre pensando assim, eu vou sair dessa vida. Eu vou melhorar. Comecei a fazer todos os cursos grátis, eu fazia todos. Departamento pessoal, secretariado, tudo que era administração, tudo que era grátis, eu fazia. Porque também, né, o curso pago eu não teria condição de pagar. E naquela época também não tinha registro em carteira, nem empregada doméstica não era registrada. E a gente trabalhava todo dia. Era todo dia, o dia todo na casa da patroa. E ganhava pouco e não era conhecida. E muitas não eram, né, tão boazinhas assim. Enfim, eu falei, eu vou sair dessa vida. Um dia eu vou sair dessa vida. Apesar que eu fiquei bem dos 8 aos 18. Dos 8 aos 18, só casa de família. Mas foi bom que eu aprendi muito. O que eu sei de limpeza hoje, o que eu gosto de fazer de limpeza hoje, eu aprendi nessas casas. Foi bom, não foi ruim não. A gente aprende com as dificuldades também. E daí foi dos 8 aos 18, trabalhando em casa de família, né? Passei muitas humilhações, mas valeu a pena. Então, por enquanto vamos deixar até aqui esse vídeo para não ficar muito longo. Eu vou fazer mais para vocês e vou contando aos pouquinhos para vocês. Ah, tem uma pessoa que me falou, comentou comigo, a Maria, você fala isso, porque agora você já superou, você já tá no auge, mas eu tô toda endividada, não sei por onde começar, nem por onde sair, nem por onde terminar a minha vida. Aí eu falei pra essa pessoa, não, minha filha, mulher, levanta essa cabeça, se eu conseguir, você também consegue. Eu falei pra ela, eu também já fui endividada, também já tive nome sujo, nome no SPC. E é isso que eu quero dizer. Se eu conseguir, você também consegue. Até o próximo vídeo.